Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém. Passando pela Macedônia e Acaia, considerando depois de haver, estando ali, importa-me ver também a Roma. Aí ele foi para Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que a ele ministrava. A Macedônia foi Timóteo e Estro. Permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, fazia imagem, ele fabricava, e ele usava prata, e que dava muito lucro aos artifícios. Paulo, chegando ali, pregou o evangelho, foi prejuízo para essa turma. Então você já sabe o que aconteceu, né? Vamos continuar a leitura? Prejuízo para a turma, para o ourives, para Demétrio e para aquelas pessoas que vendiam. Porque Paulo anunciou Jesus Cristo, que adora em espírito e em verdade. Convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse a eles: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Eles ainda convocaram e disseram: sabeis que desse ofício, quer dizer, dessa profissão, vem a nossa prosperidade. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não seres deuses, os que são feitos por mão humana. Então, se juntar esse pessoal todo, que a eles o lucro, o ourives, e esse homem chamado Demétrio, que reuniu, Paulo está anunciando um tal de Jesus e está dando prejuízo. Ninguém quer comprar mais nossas imagens, não. E ele diz que não se adora a deuses que são feitos pela mão do homem. Então o prejuízo está grande. Quer dizer, nós não estamos conseguindo lucrar. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquele que toda a Ásia e o mundo adora. Ouvindo isto, encheram-se de fúria e chamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a um arremetaram. Todos a um arremetaram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiro de Paulo. Querendo estes apresentar-se ao povo, não a ele permitiram os discípulos. Também Asiaca, que era amigo de Paulo, mandaram rogar a ele que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia
caíra em confusão. A assembleia caíram em confusão. E na sua maior parte nem sabia por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelido os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Porquanto, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram, por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, que porventura não sabe que a cidade de Efésios, impelido os judeus para a frente, este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Porquanto, porém, reconheceram que ele era judeu, todos uma voz gritaram, por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, que porventura não sabe que a cidade de Efésios é a guardião do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Juperte? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenha calmo e nada façais precipitadamente, porque esses homens que aqui trouxeste não são sacrilégios, nem blasfemam contra nossas deusas. Portanto, se Demétrio e os artifícios que o acompanha têm alguma queixa contra alguém, a audiência e proconsule que se acuse uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleteias, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Então esse judeu disse: se Demétrio e os artifícios que o acompanha têm alguma queixa contra algum ou contra alguém, a audiência, não se juntar todo mundo aqui contra os irmãos do caminho aí, contra Paulo, contra os que seguem ele, vir aqui no teatro e fazer esse alvoroço e ficar gritando 2 horas, deusa Diana. Não, se vocês querem resolver isso, se vocês acham que Paulo está blasfemando, que Paulo está desrespeitando a sua crença, que vocês vá a tribunal, que vocês se reúnam num local que possa resolver isso. Não aqui. E outra, não tem que jogar o povo contra ele. Quem tem alguma coisa contra Paulo é Demétrio e os artifícios. Porque foi por causa que Paulo pregou o evangelho e eles pararam de fabricar, de vender deusas Diana. Pararam de fabricar, caiu a renda. Então há outra ocasião para se resolver isso aqui. E eles não estão cometendo nenhum delito. E ali acalmou. E cada um foi para sua casa.